Se vocês puderem abrir as vossas Bíblias em 1 Pedro. 1 Pedro, logo no capítulo 1, apenas 2 versículos, 15 e 16. Eu pedia que pusessem o countdown lá em cima. 1 Pedro, capítulo 1, 15 e 16, diz o seguinte: Agora, porém, sejam santos em tudo o que fizerem, como é santo aquele que os chamou. Pois as Escrituras dizem, sejam santos, porque eu sou santo. Vamos orar. Deus, te agradeço pelo privilégio de estar aqui nesta tarde, Senhor, para trazer a Tua palavra, a Tua mensagem, Senhor. Ser um canal Teu, Jesus, um instrumento Teu nesta tarde para a Tua igreja, Senhor. Deus, que a Tua palavra, Senhor, penetre os nossos corações, Deus. Que a Tua palavra nesta tarde traga convicção, Senhor. Que a Tua palavra nesta tarde traga transformação, Senhor. Deus, trabalha no meio da Tua igreja, Senhor. Deus, fala aos nossos corações, Senhor. Ajuda-me, Senhor, a transmitir a Tua palavra com clareza, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Agora, porém, sejam santos em tudo o que fizerem, como é santo aquele que os chamou, pois as Escrituras dizem, sejam santos, porque eu sou santo. Eu, nesta tarde, gostava de partilhar sobre santidade. Santidade é, como eu disse, talvez não seja dos temas mais agradáveis de se falar, porque requer algo de nós. Santidade requer sacrifício nosso. Santidade requer um esforço nosso diário. Deve ser algo progressivo. Deve ser algo que cresce em nós a cada dia que passa. Deve ser um exercício que nós fazemos todos os dias. Santidade deve ser isso. E santidade é principalmente um estado do nosso coração. Santidade é principalmente um estado do nosso coração. Quem é santo, quem está nessa caminhada para ser santo, quem está a caminhar em direção à santidade, ama a Deus e é dedicado, é consagrado a Deus. Santidade, ouçam isto, irmãos. Santidade é nós estarmos separados para Deus. Não separados de Deus, mas separados para Deus. E antes de nós embarcarmos nesta viagem, tenho a certeza que todos vocês sabem disto, mas apenas para lembrar, porque não faz mal nenhum. Irmãos, viver uma vida sem pecado é literalmente impossível. Todos concordamos com isso. É impossível nós vivermos uma vida sem pecado. Se fosse possível, nós não precisaríamos de um Salvador, Jesus Cristo. Se nós conseguíssemos viver uma vida sem errar, se nós conseguíssemos viver uma vida sem maldade, nós não precisávamos de Jesus para nada. Desculpem a expressão. Mas porque é impossível, literalmente, viver uma vida sem pecado, nós precisamos do nosso Salvador. Se fosse possível viver uma vida sem pecado, a palavra de Deus, como nós a conhecemos hoje, como nós a temos hoje, não existiria. Porque a história a partir de Gênesis teria sido totalmente diferente. Porque o pecado não teria entrado através de Adão e Eva no mundo. Isto se fosse possível viver sem pecado. Mas não é. Então apenas para lembrar isto, para nós termos isto em memória. Mas porque nós fomos e continuamos a ser pecadores, nós precisamos, e ainda hoje, precisamos de Jesus Cristo. Porque o nosso Salvador veio à Terra, porque Deus mandou o seu único Filho à Terra para fazer o que Ele fez lá na cruz. Nós passamos de separados de Deus para separados para Deus. Por causa daquilo que Cristo fez na cruz, nós passamos de um estado de afastamento de Deus para um estado onde nós estamos agora na presença de Deus. Nós agora estamos separados para Deus. Temos o dever de ser santos. Temos o dever de fazer o esforço de sermos santos. É verdade que nós nunca vamos ser 100% santos até Cristo nos vier buscar. Mas temos o dever, como 1 Pedro diz, sede santos porque eu sou santos. Então, se nós somos separados para Deus, nós temos o dever de ser santos como Ele é santo.
Antes estávamos longe dele, agora não só estamos perto, como também somos dele e para ele. Esse é o nosso estado. E eu escrevi aqui, porque esse é o nosso estado, porque fomos salvos por alguém que é totalmente santo. Nós temos o dever de ser santos. Falar de santidade e dizer que nós devemos ser santos é fácil, e talvez a pergunta surja, mas como é que eu chego lá? Mas como é que eu consigo? A verdade é que não é fácil nós aplicarmos santidade à nossa vida. Não é fácil nós sermos santos. Não é fácil nós fazermos face a tantos ataques do diabo, a tanta coisa, e nos mantermos firmes e sermos santos. Não é fácil, irmãos. Por causa das circunstâncias da vida, as coisas nem sempre correm como nós queremos. Por causa daquilo que acontece no nosso dia a dia, as coisas nem sempre correm como nós queremos. Talvez por causa disso nós erramos, nós pecamos, por causa do que se passa na vida. Faz parte da vida, as coisas correm mal. E por causa disso nós não conseguimos ser santos. Mas ainda assim, santidade, como eu disse, deve ser uma prática progressiva. Deve ser um exercício diário que nós fazemos. Sabem porquê? Abram as vossas Bíblias em 1 Tessalonicenses 5:23. 1 Tessalonicenses 5:23 diz o seguinte: E agora que o Deus da paz os torne santos em todos os aspectos, e que o Espírito, a alma e o corpo, ouçam bem isto, e que o Espírito, a alma e o corpo de vocês sejam mantidos, quê? Íntegros. Minha Bíblia diz irrepreensíveis, até a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, santidade deve ser algo diário na nossa vida. Deve ser algo que nós fazemos todos os dias. Deve ser uma meta para a qual nós corremos, para que isto que está escrito possa acontecer. Para que a nossa alma, o nosso corpo, o nosso espírito possam ser mantidos irrepreensíveis até que Jesus Cristo um dia volte. Nós precisamos de ser santos para nos mantermos irrepreensíveis perante Deus. E talvez para aqueles que estejam connosco há pouco tempo, eu estou a falar de santidade, mas santidade não significa rituais. Santidade não significa vir à igreja e pagar dinheiro para nós sermos considerados santos. Santidade não significa nada disso. Santidade não significa sacrifícios que causam dor ao nosso corpo. Santidade, e nós já vamos ver como é que nós podemos lá chegar. Santidade é algo que Deus quer que nós façamos e que Ele deixou bem claro na sua palavra. Eu tenho 4 pontos para compartilhar convosco nesta tarde, que nos vão ajudar a ser mais santos. Claro que estes 4 pontos não são os únicos. Claro que, mais uma vez, não existe fórmula mágica. Mas são 4 pontos que nos vão ajudar a caminhar para lá. São práticas que, se nós realmente as cumprirmos na nossa vida, vão fazer com que Deus olhe para nós, veja alguém santo e diga: eu posso contar com ele. Eu posso contar com ela. Santidade, ouçam isto, santidade antecede milagres. Santidade antecede coisas grandes que Deus faz através de nós. E o primeiro ponto que eu tenho aqui, igreja, é a obediência à palavra de Deus. Porque sem obediência à palavra de Deus, nós não vamos conseguir ser santos. Porque nós somos separados para Deus, nós devemos encher o nosso coração da palavra de Deus. Lá em Mateus 12:34, diz o seguinte: raça de víboras, como poderiam homens maus como vocês dizer o que é bom e correto? E ouçam isto: pois a boca fala daquilo que o coração está cheio. Se nós somos separados para Deus, e se a boca fala do que o coração está cheio, e se nós queremos ser santos,
Então o nosso coração tem que estar cheio da palavra de Deus. E tem que estar cheio do desejo de obedecer à palavra de Deus. Irmãos, aquelas pessoas lá fora que sabem que nós acreditamos em Deus e sabem que nós todos os domingos estamos aqui, elas estão de olho em nós. E estão à espera da primeira descaída nossa para nos acusar. Mas se o nosso coração estiver cheio da palavra de Deus, a nossa boca vai falar da palavra de Deus. E a facilidade em obedecer à palavra de Deus vai ser maior na nossa vida. É tão fácil nós deixarmos levar por opiniões pessoais que nós ouvimos, interpretações erradas da Bíblia, que se ouve tanto na internet e pelas redes sociais. É tão fácil, porque soa bem aos ouvidos, não é? É tão fácil nós deixarmos levar por isso. É tão fácil nós irmos atrás daquilo que nos é dito. Mas o que realmente importa, o que realmente é importante na nossa vida, é o que Deus nos diz através da sua palavra. A palavra deve ser tudo na nossa vida, para que nós consigamos ser santos. As linhas diretrizes da palavra de Deus nos levam à obediência à mesma. São essas linhas diretrizes que nos vão ajudar a ser santos e que nos vão dar vida. A obediência à palavra de Deus, eu escrevi que é uma ferramenta essencial para a nossa separação para Deus. É uma ferramenta essencial. Deve ser um princípio do qual nós não abdicamos por nada, se estamos a caminhar para a santidade. O segundo ponto que eu tenho aqui para vocês é o louvor a Deus. Se nós queremos ser santos, louvor a Deus deve ser outro princípio do qual nós não abdicamos. As nossas vidas agora são dedicadas a Deus. Nós estamos separados para Deus. Irmãos, separados para Deus significa que nós agora estamos dedicados a Deus. Significa que nós agora estamos consagrados a Deus. Estamos aqui para o louvar, estamos aqui para o servir, estamos aqui para agradar a Deus. Então, se nós estamos nessa condição, se nós estamos nesse estado, louvor a Deus deve ser algo que nós praticamos todos os dias da nossa vida. Irmãos, nós podemos louvar a Deus em tudo o que nós fazemos. Louvar a Deus não é só isto que nós acabamos de fazer aqui, através da música. Louvar a Deus é dar um bom exemplo no trabalho. Louvar a Deus é dar um bom exemplo na escola. Louvar a Deus é fazer o bem. E nós já lá vamos ao fazer o bem, porque é o outro ponto que eu tenho. Louvar a Deus, nós podemos fazer isso através de muita coisa na nossa vida. Nós não temos que esperar para vir aqui ao domingo e estarmos aqui durante 30 minutos a louvar a Deus e pronto, está a nossa porção do louvor a Deus feita para a semana. Não, irmãos. Louvor a Deus deve ser uma constante na nossa vida se nós queremos atingir santidade. Não deixe que Deus fique para segundo plano. Não deixe mesmo. Lá está, por causa das circunstâncias, por causa dos problemas da vida. Esquece isso. E concentra-te no louvor a Deus. Não deixe que Deus fique para segundo plano na tua vida. O terceiro ponto, irmãos, é evitar o pecado. E este, talvez, dos 4 pontos que eu tenho aqui, seja o mais difícil. Se nós queremos ser santos, se nós queremos caminhar para a santidade, se nós queremos, e desculpem eu estar a dizer tanta vez santidade, mas é o tema. E eu tenho que usar esta palavra. Se nós queremos estar verdadeiramente separados para Deus, ser consagrados a Deus, dedicados a Deus, nós temos que evitar o pecado na nossa vida. Às vezes, evitar o pecado requer sacrifício. E requer mesmo. Requer sacrifício, requer algo de nós, algo que nos custa. Sabem porquê? Posso ser sincero? E eu tenho a certeza que não sou o único que sinto isto. Evitar o pecado requer tanto sacrifício da nossa vida, causa tanto incómodo, porque há pecado que nos sabe bem. Há pecado na nossa vida que nós bem lá no fundo até gostamos dele, porque nos faz sentir bem. E por isso é que eu digo que
dos 4 pontos que eu tenho para a igreja nesta tarde, evitar o pecado talvez seja o mais difícil, se nós queremos ser santos. Porque não é lógico nós tirarmos algo que nos faz bem. Isto não falando do pecado, isto falando de outras coisas. Eu, por exemplo, gosto de comer. Gosto de comer bem, gosto. Para mim não seria lógico eu evitar comer, porque me sabe bem, porque eu gosto de comer. E é por isso que nos custa tanto evitar o pecado na nossa vida. Porque há pecado que bem lá no fundo, se nós formos sinceros, sabe bem. É impossível, irmãos, nós evitarmos todo o pecado. É impossível, não conseguimos, nós somos seres humanos e não conseguimos evitar todo o pecado na nossa vida. E eu acredito que todos vocês já passaram por isso e podem constatar que isto é verdade. Mas esse facto nunca deve servir de desculpa para que o pecado esteja presente na nossa vida. Nós não podemos viver uma vida supostamente dedicada a Deus, separada para Deus, pecarmos e dizermos: eu caí, eu pequei, eu errei, porque sou ser humano e porque não consigo livrar disto. Essa não pode ser a nossa mentalidade. Essa não pode ser a maneira como nós fazemos as coisas. É impossível nós evitarmos todo o pecado, mas escrevi eu aqui, mas podemos evitar muita coisa com a ajuda do Espírito Santo. Irmãos, o Espírito Santo aqui nesta área tem 2 funções. O Espírito Santo, diz a palavra de Deus, que nos convence do nosso pecado. Todos nós que um dia fizemos a declaração que aceitamos Deus na nossa vida e que, por sinal, seja a decisão mais radical, é a decisão mais radical que nós podemos tomar na nossa vida, é aceitar Deus em nós, receber Deus em nós. Essa é a decisão mais radical, acredita em mim, que nós possamos tomar na nossa vida. E todos nós que tomamos essa decisão um dia, a partir desse momento, recebemos o Espírito Santo. E todos nós fizemos essa decisão e que agora estamos separados para Deus. Quando nós erramos, há ou não há qualquer coisa lá dentro que nos diz: se calhar não devias ter feito isto. Se calhar não devias ter agido assim. Se calhar não devias ter falado assim. Isso é o Espírito Santo a nos convencer do nosso pecado. Mas o Espírito Santo tem 2 funções. Tem a função de nos convencer do nosso pecado, mas depois, por outro lado, tem a função de nos ajudar a combater o nosso pecado. Nós não estamos sozinhos nisto, irmãos. Nós não estamos a enfrentar o diabo sozinhos. Nós não estamos a enfrentar a nossa carne sozinhos. Nós temos o Espírito Santo em nós, que Deus mandou para nos ajudar a combater, a lutar, a caminhar e no fim a sermos vitoriosos. Nós não conseguimos evitar todo o pecado, mas podemos evitar muita coisa com a ajuda do Espírito Santo. O 4º ponto, irmãos, é fazer o bem. Irmãos, santidade deve ser algo proativo na nossa vida. Santidade não é algo que é passivo. Santidade não é apenas evitar o mal. Santidade é também fazer o bem. Santidade não é apenas lutarmos contra os desejos da carne, mas santidade também significa fazermos o bem. E nós já vamos à palavra de Deus. Uma vida santa vai muito, eu escrevi aqui, vai muito além de apenas evitar o pecado. A palavra de Deus ensina-nos a viver de maneira exemplar. Abram as vossas Bíblias em Efésios 4. São alguns versículos, mas nós vamos ler. Efésios 4, a partir do versículo 21. Efésios 4, 21
diz o seguinte. Vamos ler até ao fim do capítulo, versículo 32. Uma vez que ouviram falar de Jesus e foram ensinados sobre a verdade que vem dele, livrem-se de sua antiga natureza e de seu velho modo de viver, corrompido pelos desejos impuros e pelo engano. Deixem que o Espírito renove seus pensamentos e atitudes e revistam-se de sua nova natureza, criada para ser verdadeiramente justa e santa como Deus. Portanto, abandonem a mentira e digam a verdade a seu próximo, pois somos todos parte do mesmo corpo. E não pequem ao permitir que a ira os controle. Acalmem a ira antes que o sol se ponha, pois ela cria oportunidades para o diabo. Quem é ladrão, pare de roubar. Em vez disso, use as mãos para trabalhar com empenho e honestidade e assim ajudar generosamente os necessitados. Evitem o linguajar sujo e insultante, que todas as suas palavras sejam boas e úteis, a fim de dar ânimo àqueles que os ouvem. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, o selo que Ele colocou sobre vocês para o dia em que nos resgatará com a sua propriedade. Livrem-se de toda a amargura, raiva e ira, das palavras ásperas e da calúnia e de todo o tipo de maldade. E em vez disso, sejam bondosos, tenham compaixão uns dos outros, perdoando-se como Deus os perdoou em Cristo. Irmãos, isto é prova de que santidade não significa apenas obediência à palavra de Deus. Santidade não significa apenas louvor a Deus. Santidade não significa apenas evitar o pecado, mas santidade significa que nós temos que ser proativos e devemos fazer o bem. Devemos viver de maneira exemplar como a palavra de Deus nos ensina nesta tarde. Eu não sei se vocês viram um contraste. A partir do versículo 22 diz: livrem-se da sua antiga natureza e do seu velho modo de viver corrompido pelos desejos impuros e pelo seu engano. E depois continua: deixem que o Espírito renove seus pensamentos e atitudes e revistam-se de sua nova natureza criada para ser verdadeiramente justo e santo a Deus. E depois aqui começa: portanto, abandonem a mentira, evitar o mal. E depois continua: e digam a verdade a seu próximo. No versículo 26 diz: e não pequem ao permitir que a ira os controle, evitar o mal. Acalmem a ira antes que o sol se ponha. No versículo 28 diz: quem é ladrão, pare de roubar, evitar o mal. Em vez disso, use as mãos para trabalhar com empenho e honestidade e assim ajudar generosamente os necessitados. 29 diz: evitem o linguajar sujo e insultante. E depois diz que todas as suas palavras sejam boas e úteis a fim de dar ânimo àqueles que as ouvem. Não devemos apenas evitar o mal, mas devemos fazer o bem, como Efésios nos ensina nesta tarde. Ser santo também é dizer a verdade ao próximo, acalmar a nossa ira, trabalhar com empenho e honestidade. Irmãos, trabalhar com empenho e honestidade é tão fácil isto não acontecer na nossa vida. Quando nós estamos lá nos nossos empregos, é tão fácil aquela vontade de não sermos honestos de vez em quando vir ao de cima e nós nos deixarmos levar por isso. Porque pensamos: o patrão não quer saber de mim, eu não vou querer saber dele. Ele não quer saber do que eu gosto, eu não quero saber do que ele vai gostar. É tão fácil nós não sermos honestos. Mas nós devemos fazer o bem, nós devemos ajudar generosamente os necessitados, ter palavras boas e úteis para dar ânimo a quem precisa, e sermos bondosos, ter compaixão, perdoar como Deus perdoou. Isto também significa sermos santos. Irmãos, santidade é fazer o bem, é sermos proativos. Deixa-me dar-vos um exemplo. E eu partilhei isto com os jovens. O Luxemburgo é um centro financeiro muito grande. E como em todos os centros financeiros, talvez exista corrupção. Ou talvez não, existe corrupção em muitos deles. E eu não vou dizer aqui o nome da empresa para a qual eu trabalho, porque isto está a ser gravado e a coisa pode correr mal.
Mas penso que foi na semana passada, se não me engano. Houve um episódio no trabalho em que o pessoal não queria ser muito honesto. O pessoal não queria ser muito honesto porque surgiu lá um problema com um contrato que nós tínhamos, que nós assinámos há 8 meses. E aquilo foi mal, o processo foi mal conduzido, a coisa correu mal. E eles agora, semana passada ou há 2 semanas, vieram ter comigo, eu trabalho no departamento jurídico, vieram ter comigo e perguntaram: Ricardo, como é que nós fazemos isto? Nós precisamos de corrigir esta situação. Nós não podemos fazer aqui uma geringonça e fazer com que... Sabemos que o contrato foi assinado há 8 meses, mas vamos fazer com que a coisa... Porque antes de nós assinarmos um contrato, nós tínhamos que ter aprovado o contrato. E ninguém o aprovou. E eles queriam ter a aprovação e perguntaram-me: nós podemos ter a aprovação, mas podemos pôr lá a data como se tivesse sido há 8 meses? E eu olhei para eles e disse: não, nós não podemos fazer isso. E eu não vou fazê-lo. E o rapaz que veio ter comigo ficou assim a olhar para mim. Ele disse: está bem, não vais fazer, mas foi o diretor-geral que pediu. E eu: está bem. Até podia ter sido, isto sou eu a imaginar, até podia ter sido o Papa a pedir. Mas eu não vou fazer isso. E eu naquele momento, irmãos, isto tudo porque encaixa aqui, eu naquele momento tive que ser honesto. Eu naquele momento tive que ser santo. Porque era fácil eu querer agradar à gerência e dizer: sim, sim, não há problema, vamos fazer isto. Mas isso seria errado da minha parte. Irmãos, ser santos, ter santidade na nossa vida nem sempre é fácil. Talvez possamos ficar mal vistos. Eu não sei se fiquei mal visto porque ainda ninguém me disse nada. Mas talvez possamos ficar mal vistos. Talvez as pessoas possam ficar com uma opinião nossa que não é a melhor. Mas isso não deve ser o mais importante na nossa vida, irmãos. O mais importante é a santidade na nossa vida. O mais importante é, se nós dizemos que somos separados para Deus, então vamos mesmo ser separados para Deus. Vamos ser honestos, vamos fazer o bem, vamos louvar a Deus, vamos evitar o pecado, irmãos. Nós temos que ser santos para que o nosso corpo, a nossa alma e o nosso espírito se mantenham irrepreensíveis até que Jesus Cristo nos venha buscar. E tudo isto para dizer que a santidade é importante e leva-nos a isto. Eu escrevi aqui: a santidade resulta no facto que Deus a partir daí me pode usar para a sua obra. Irmãos, Deus conta com uma igreja santa para fazer a sua obra. Deus conta com corações sinceros, corações dedicados a Deus, corações consagrados a Deus. Como eu disse, santidade antecede milagres, santidade antecede coisas grandes que Deus vai fazer através da nossa vida. A santidade me torna a mim e te torna a ti num instrumento das mãos de Deus para fazer milagres. E não para fazer milagres para a minha honra, nem para a tua glória, mas para fazer milagres para a honra e glória de Deus. Para que Deus seja revelado no nosso meio, para que Deus seja revelado lá fora. A santidade contribui para isso. A santidade faz de ti um bom exemplo para aqueles que te rodeiam e para aqueles que estão de olho em ti, à espera que tu caias, à espera de uma descaída, para te acusarem. A santidade faz de ti um bom exemplo para essas pessoas. A santidade resulta em tu não estares mais conformado com o pecado, em tu dizeres chega, em tu dizeres basta, eu vou seguir em frente com uma vida santa. A santidade resulta nisso. Tu deixas de estar conformado com o pecado e fazes de tudo para que aqueles que ainda não são separados para Deus possam vir a sê-lo também. Santidade, irmãos, resulta nisto. Porque quando não houver santidade, escrevi eu aqui, acontece a mesma coisa com o faraó que não queria libertar o povo do Egito. Lembram-se que eu comecei a dizer que santidade é principalmente um estado do coração? O que é que acontece com o faraó que não quer libertar o povo de Israel lá no Egito? O que é que se passa com o coração de faraó? Está endurecido. Faraó tem o seu coração endurecido
e não deixa que o povo de Israel saia do Egito. E o que acontece ali naquele episódio específico do faraó de Israel, do povo de Israel e do faraó de Egito, é que o facto do coração do faraó estar endurecido impede que Deus possa agir naquele momento. Impede que Deus, naquele momento, porque depois nós conhecemos o resto da história e tudo se resolve, mas naquele preciso momento, porque Faraó estava longe de ser santo, porque Faraó estava longe de ser consagrado, porque Faraó estava longe de ser dedicado a Deus, isso impediu que Deus agisse através dele para libertar o povo de Israel. O coração dele estava endurecido e Deus não agiu na vida dele, através da vida dele. E a mesma coisa acontece connosco. Se santidade é principalmente um estado do nosso coração, então o nosso coração não pode estar endurecido. Nós não podemos agir como Faraó agiu. E eu tirei aqui 2 exemplos específicos. Êxodo 7:23 diz que Faraó estava lá no seu palácio de forma muito confortável, quando isto tudo estava a acontecer. Ele estava lá no seu conforto, diz a palavra de Deus. Irmãos, se nós formos a analisar e se nós formos perceber o que é conforto em nós hoje, muitas vezes o conforto em que Faraó estava, hoje é o pecado em que nós estamos. Às vezes estamos tão mergulhados lá no pecado que estamos confortáveis lá e que não queremos sair de lá. Porque nos sentimos bem, porque aquilo nos faz bem, supostamente. E depois no capítulo a seguir, Êxodo 8, lá no versículo 3, a palavra de Deus diz que por causa da dureza do coração de Faraó, ele deixou que as rãs saltassem para dentro da tigela de amassar pão. Diz lá a palavra de Deus. Que as rãs, por causa da praga que veio, as rãs saltaram para dentro da tigela que eles usavam para amassar pão. Irmãos, por causa da nossa dureza de coração, por causa da nossa falta de santidade, muitas vezes nós não nos alimentamos espiritualmente falando. Porque como as rãs estavam dentro da tigela de amassar pão, o pecado está em nós e nos afasta de Deus, nos afasta do Espírito Santo, e nós não nos alimentamos da palavra de Deus, nós não deixamos que Deus haja através de nós e ficamos mortos espiritualmente falando. Porque a nossa condição do nosso coração não está como deve ser. Irmãos, para concluir, Faraó podia ter ficado conhecido como aquele que deixou sair o povo de Israel a bem. Aquele que deixou que Deus fizesse a sua vontade a bem. Ele podia ter ficado conhecido na história como um bom faraó, mas por causa da condição do seu coração, ele não ficou conhecido como isso. Ele ficou conhecido como aquele que tentou evitar que o povo de Israel saísse do Egito. E tanto tu como eu hoje, nesta tarde, se não formos santos, porque Deus é santo, porque aquele que nos salvou é santo, a coisa pode correr mal. Se formos santos, se santidade for algo que nós queremos para a nossa vida, se for um exercício diário, algo progressivo, algo que cresce na nossa vida, talvez a história seja mudada através da nossa vida. Talvez Deus nos use para mudar a história, para mudar a nação, para mudar a nossa família, para mudar os nossos amigos. Irmãos, santidade é muito importante. Santidade deve ser algo que nos acompanha diariamente. Devemos ser santos, como diz 1 Pedro 5, 15 a 16. Porque aquele que nos salvou,
Porque aquele que nos separou para Ele é santo. É simples. Nós devemos ser santos porque Ele é santo. Não conseguimos viver uma vida sem pecado, é verdade, mas isso nunca deve servir de desculpa para o nosso pecado. Nunca deve servir de desculpa para nós mais uma vez cairmos no erro, para nós mais uma vez deixarmos nos levar pelos desejos da carne. Não deve ser. Estamos a tirar espaço a Deus para agir na nossa vida ao não sermos santos. Enquanto o grupo de louvor sobe, eu sei, irmãos, que isto não é dos temas mais agradáveis de se ouvir. Não é mesmo? Podíamos estar aqui a falar de tantos outros episódios da Bíblia que são mais agradáveis aos nossos ouvidos, é verdade. Mas eu não podia deixar de partilhar esta palavra, irmãos. Deus, nesta tarde, está-nos a lançar o desafio de sermos uma igreja santa. Ele está-me a lançar a mim, Ricardo, o desafio de eu ser santo. Irmãos, ser santo não é fácil. Santidade não é fácil. Mas porque nós somos separados para Deus, nós temos que ser santos. A palavra é clara. Sede santos porque eu sou santo. E nesta tarde Deus te convida a seres santo para Ele. Porque quando tu fores santo, nunca serás santo a 100%. Isso apenas quando estivermos com Deus. Mas se pelo menos estes quatro aspectos que eu partilhei, se pelo menos aplicares isso à tua vida, Deus vai olhar para ti como um instrumento que Ele pode usar nas suas mãos. Eu queria pedir à igreja que se pusesse de pé. E eu vou fazer o apelo. Eu vou fazer e eu vou chamar cá à frente pessoas.